segundo dia da Conferência da Integração. Bem cedinho, o café da manhã no local Espaço São Paulo, do Hotel Bourbon. Durante o café da manhã, tiramos foto com Ronaldo Varela e Mônica, que eu vou mostrar aqui, e descobri que ela também é okinawana como eu. E depois, a segunda sessão plenária, vamos assistir a palestra Quando Disseram que Ficaria Difícil, com Caio Carvalho. Isso, então, toda a assistência. E por fim, aqui eu tenho que agradecer ao meu clube, né? Claro, começando pelo Rotaract, porque é de lá que eu venho. Eu fui, sou e serei rotaractiano. E hoje a gente tem também, graças a Deus, um Rota 15 muito bem representado. E no Rota 15, na verdade, eu não preciso nem dizer, né, que lá estão os grandes professores. Então, muito obrigado, Rota de Liberdade, por me acolher e por mostrar o caminho sempre. Como a maioria já deve ter percebido, eu nasci com uma deficiência visual. Portanto, se vocês me encontrarem por aí em eventos ou no corredores das empresas, me derem tchauzinho de longe, se eu não responder, por favor, não pense que eu sou mal educado, eu realmente não vi. Eu costumo dizer que quem não sai do clube não conhece a força do Rotary. É só num evento como esse que a gente conhece a magnitude do Rotary, né? Então, eu vou repetir aqui o meu bom dia e, através da resposta de vocês, eu vou conseguir enxergar a força desse distrito. Então, meu cordial bom dia a todos. Bom dia! Meu Deus, que grande. Esse ano a gente tem falado muito sobre alguém, isso te torna poderoso. Não no sentido de ser superior a ninguém, mas no sentido de ter a capacidade de transformar a vida de alguém. E vendo essa quantidade de pessoas reunidas num salão para discutir como servir ainda melhor, eu sairei daqui muito mais esperançoso do que a culpa de vocês. Meus caros, eu não vim aqui hoje fazer uma palestra motivacional. Eu não vim trazer uma mensagem de otimismo nem de positividade, mas de gratidão. Eu espero que a mensagem não lhes pareça piegas ou poliana, porque eu não acredito nesse tipo de visão da vida. Eu vou falar sobre dificuldades, do nosso papel ante as situações difíceis que aparecem. Eu não pretendo também ser o dono da verdade, então eu só vou compartilhar as situações que eu vivi, que eu peço que ouçam como comentários genéricos, levem o que acreditarem ser útil e simplesmente esqueçam o resto. Mas para que ninguém diga depois da minha mensagem, Caio, é fácil você falar porque você não está no meu lugar, então eu vou contar qual é o meu lugar, e depois se alguém quiser trocar, a gente negocia. Eu vou dividir essa nossa conversa em 3 partes. Eu, vocês e nós. Começando então pela primeira parte que eu vou falar de mim. Meus pais são médicos, eu sou o caçula de 3 irmãos, todos deficientes visuais, e o meu irmão mais velho conseguiu ainda casar com um deficiente visual, então a gente é praticamente um sindicato. Eu tenho 40 anos, apesar da carinha de vestibulando, sou formado em Direito, Contabilidade e Coaching, trabalho na praia há 15 anos. É importante dizer que esse trabalho com as palestras eu realizo na pessoa física, portanto totalmente desvinculado da pedagogia. Eu já nasci com a deficiência visual, não tenho diagnóstico específico, né? É uma doença desconhecida que faz os médicos examinarem o olho e aí eles dizem: o olho dele é perfeito, mas não funciona. Eu adoro essa frase, né? Perfeito, mas não funciona. Talvez tenha aí alguma explicação espiritual, mas na medicina não tem. Eu imagino que seja muito mais difícil ser pai ou mãe de um deficiente do que o próprio deficiente. As pessoas viam meus pais lá, um casal com 3 filhos deficientes visuais, e falavam assim: poxa, pena que eles não vão conseguir estudar. Aí você termina o colégio e as pessoas dizem: nossa, até que esses meninos foram longe. Pena que eles não vão conseguir fazer uma faculdade. Aí você termina a faculdade e as pessoas dizem: nossa, agora sim, formados. Pena que não vão conseguir um bom emprego. Eu trabalho na praia, meu irmão também trabalhou na Microsoft, também que é o Family Pay, hoje tem um negócio próprio. Meu irmão mais velho trabalhou no Santander, no Itaú, no JP Morgan. Fez um MBA em Michigan, acabou ficando por lá um tempo.
fazem isso por mal. É falta de conhecimento. Elas julgam pelo que elas conhecem. Como elas não sabem fazer sem enxergar, imaginam que não é possível. Não é culpa delas. Só que não importa o que nos dizem, não importa o que a gente faz com isso. A gente não pode viver de condição, a gente tem que viver de decisão. Mas é claro que para quem ouve, tem um peso, sim. É muito fácil eu falar hoje, porque eu já vivi. Mas me colocando no lugar do meu pai, da minha mãe, sem saber como seria, só tentando fazer o seu melhor, né? Se eu tivesse um filho deficiente visual, tendo que lidar com tanta incerteza sobre o futuro, será que eu também não pensaria exatamente assim como essas pessoas? Eu tenho certeza que eu seria pior pai do que meus pais foram para mim, né? Eles são verdadeiros professores entre vários outros que tive e ainda tenho. Independente da intenção das pessoas, o pessimismo delas sobre nós se torna uma barreira a ser superada. Eu pensei aqui alguns casos pitorescos de cada fase da minha vida, só para ilustrar que a diversidade a gente tem desde sempre, né? Então, na escola, quando eu estava no jardim, que na época chamava jardim, a professora, sempre que tinha a atividade de desenhar, e tinha quase todo dia, ela pegava um pote com lápis e dava para um aluno distribuir aos demais. E quando chegava na minha vez de receber o lápis, não importava quem estivesse distribuindo, sempre me dava um lápis sem conta, só para eu ter que levantar e ela contar. Por que isso? É maldade? Não, é curiosidade. As crianças queriam saber como o deficiente visual consegue apontar um lápis. O problema é que cada dia era um que queria saber, né? Então, para uma criança isso era dolorido, todo dia cansa, mas nos fortalece. No primário, o que todo menino faz no recreio? Vai jogar bola. Quando você não enxerga a bola, o que você faz? Nada, fica sozinho. Mas ficar sozinho é um grande aprendizado, porque na fase adulta as pessoas fazem besteiras enormes para pertencer a grupos, só para não ficarem sozinhos. Então, de novo, na época dolorido, mas depois temos os valores a partir do aprendizado. Né? No ginásio tinha guerra de bolinha de papel na sala. Mas muito mais legal do que você jogar uma bolinha de papel em alguém é jogar no deficiente visual, porque não vai nem ver quem jogou. Mas vamos supor que ele tenha uma paciência extrema e não se incomode com isso. Bom, aí a gente precisa fazer alguma coisa a mais, né, para ver se tem alguma reação. Por que não pegar um papel, colocar um chiclete dentro, porque assim a bolinha vira uma pedra? Vocês acham que criança é tudo puro, né? Bom, no colegial eu fazia a prova ampliada, eu ainda não fazia a prova oral. Já nasci com a deficiência, por isso que minha visão era um pouco melhor, né? E era como ter duas provas no mesmo dia. E o professor da primeira prova sempre esquecia de ampliar a prova. Aí eu tinha que pegar a prova, levar lá no xerox, para quem ainda lembra que é um xerox, ampliar, voltar, e às vezes eu chegava atrasado no cima da prova. Eu falava para o professor assim: olha, eu atrasei porque o professor da primeira prova esqueceu de ampliar. E às vezes a resposta vinha: não importa, na minha aula a prova termina no mesmo horário para todo mundo. Então é assim, às vezes a gente vai sendo testado pelos colegas, às vezes o teste vem até de professores. Mas aí depois do colégio, em 2003, eu descobri que eu estava com câncer. Eu tive um linfoma não Hodgkin, que é o mesmo que o Giannichini teve, o Edson celular, sabe essas doenças que só dá engalando? Pois é, eu tive e eu fui o primeiro. Nessa época aconteceram algumas coisas interessantes, eu vou dar dois exemplos aqui que me marcaram bastante. No mesmo dia que eu descobri que eu estava com câncer, que saiu a confirmação do diagnóstico, uma amiga minha que não fazia ideia do que eu estava passando, me mandou um e-mail, uma historinha dessas historinhas singelas que circulam pela internet, que tem uma moral da história, né? E a história é que tinha um camponês, ele tinha um burro que já estava muito velho para puxar a carroça, tinha um poço que tinha secado, e aí ele pensou: o burro está velho, o poço secou, não dá mais nada. O camponês resolveu jogar o burro dentro do poço, porque aí ele resolvia dois problemas de uma só vez: jogaria o burro lá e enterraria lá mesmo. E assim ele fez, jogou o burro e começou a jogar a terra em cima. Conforme a terra caía no lombo do burro, o burro dava uma chacoalhada, a terra caía do lado, ele apoiava e subiu um pouquinho. O camponês ia lá, jogava mais terra, ele chacoalhava, caía do lado, ele apoiava e subia mais um pouquinho, até que ele conseguiu chegar no topo do poço e sair. E a moral da história era exatamente essa: por mais que você já esteja no fundo do poço e ainda venha alguém jogar terra em cima, faça disso um degrau para a sua saída, para a sua libertação. Outra coisa interessante que aconteceu foi que eu, graças a Deus, passei muito bem pela quimioterapia, conseguia controlar o enjoo quase sempre, eu aprendi a lidar, né, com os medicamentos, mas tinha um remédio que eu não conseguia controlar. E a médica entrou no quarto um dia e disse assim: Caio, hoje você vai tomar um metotrexate. Eu falei: putz, esse é o que me mata. Aí ela me olhou muito sério e falou: não, meu filho, esse é o que te salva.
Eu comecei a achar, nossa, é verdade, né? Esse é o Felipe Salva, não está mais aqui quem falou. Quantas vezes a gente não percebe, a gente acha que algo nos mata e é justamente o que nos salva, né? Enfim, aí depois, em 2007, eu entrei na Price, e não é à toa que algumas pessoas aparecem nas nossas vidas, né? Tive um professor de inglês, ele falou assim, Caio, você vai fazer um processo seletivo da Price, me falou que marcaram uma entrevista com um sócio, né? Uma primeira entrevista com um sócio. Mas eu conheço esse processo, porque quando eu morava nos Estados Unidos, era eu que organizava, a entrevista com o sócio é a última etapa. O que me leva a crer que eles só estão querendo conhecer a sua deficiência antes de te submeter a todo o processo. E você precisa se preparar para falar da sua deficiência, Caio, porque eu vou te confessar, quando você me ligou, dizendo que queria dar aula de inglês, que era deficiente visual, mas que tinha um programa de leitura no computador, eu não entendi nada, cara. Não entendi nada. Eu precisei vir na sua casa ver você trabalhando para entender que eles não vão ter essa oportunidade. Então se prepare para isso. Aí com esse insight que ele me deu, eu resolvi pensar como que eu explicaria a minha deficiência para os sócios. Eu resolvi explicar em 3 pilares. O primeiro é o que eu não faço, eu não vou fazer nunca. Então um exemplo que eu dei para ele na época foi dirigir. Eu não vou dirigir. Se ele me mandasse fazer uma consultoria lá em Minas, sozinho eu não iria. Uma equipe eu iria, de avião eu iria, mas dirigindo nunca. O segundo pilar, que é o que eu faria igual aos demais, eu sabia que é uma empresa que investe muito em treinamento, então eu falei, ó, estou acostumado a assistir aula, mesmo que tenham recursos visuais, então a parte de treinamento para mim vai ser tranquila. Mas eu pensei no terceiro pilar, que é o que a grande maioria dos deficientes esquece, que é o que a deficiência me trouxe a mais. Então eu falei para ele, olha, eu fui obrigado a desenvolver muita memória e velocidade de raciocínio por conta da deficiência. Eu ainda brinquei com ele, né? Eu falei, ó, meu irmão mais velho é engenheiro mecatrônico. E o do meio estava fazendo economia na época. Se eu tiver que tirar uma dúvida de matemática com eles, eu chego pro do meio, enxerga menos que eu, e eu falo assim, ó, é um exercício de geometria, tem um triângulo equilátero de vértices A, B e C, tem uma reta que sai do vértice D, vai ter um ponto médio do lado AC, e a gente faz um exercício assim de cabeça. Eu chegava com o meu irmão mais velho e falava assim, ó, tem um triângulo equilátero ABC, e ele, não, para, se não puser no papel eu não consigo. E a gente falava, nossa, tadinho, que cara atrasado, não sei no papel. Eu ponho qualquer um, mas para lembrar de uma solução que foi desenvolvida 10 anos atrás por um cliente e que pode ser aplicável hoje como uma adaptação, eu prefiro contar com o seu memória. E aí a vida seguiu. Em 2010 eu tive a gripe do H1N1, quase morri de novo, mas eu não morri. Em 2015, eu tive uma doença autoimune chamada mielite. É uma doença autoimune que o corpo destrói a própria medula, né? Então eu perdi o movimento das 2 mãos, fiquei 15 dias na UTI, com sério risco de vida, mas eu continuei porque, como você pode perceber, eu não morri de novo. E aí chegou 2018 e eu tive o H1N1 de novo, em agosto. Mas aí já era mais tranquilo, né? Já tinha o Tamiflu, já era outra coisa. Mas em dezembro do mesmo ano, eu tive uma pericardite, que é uma inflamação em uma membrana do coração. Portanto, é algo muito mais simples, mas os sintomas são idênticos ao de um infarto. Então, até você descobrir que não infartou, pode ser que infarte. E eis que surge a pandemia. E a primeira coisa que todos os meus amigos e familiares pensaram foi: meu Deus, o cara. Mas eu tranquilizei a todos. O Covid não faz contigo. Eu só pego doenças raras, desconhecidas. Como diz o meu irmão também, o cara só pega lançamento. Eu falei, o Covid é comum, tá no mundo inteiro. Não é pra mim. Então eu não peguei. Aí passou 2020 inteiro, não peguei. Começou 2021, não peguei. Chegou dezembro de 2021, não peguei. Até que eu peguei. Mas eu peguei ao Omicron, eu fui pioneiro. E a Omicron é conhecida por espalhar rápido e ter sintomas leves, né? E de fato é assim mesmo. Só que no meu caso, sintomas leves, dor de cabeça um dia, febre 2 dias. Só que a dor de garganta essa sim foi respeitável. Como o meu estado geral era bom, eu não quis ir para o hospital, correr risco de pegar outra coisa, eu fiquei aguentando em casa. Mas chegou um momento que eu não conseguia engolir mais nem saliva. E aí eu parei de me alimentar, de beber água, não conseguia tomar remédio. E eu me achando o experiente na área da saúde, né? Pensei assim, eu só não posso desmaiar. Que vai dar trabalho para os outros me carregarem, eu não sou muito lento. Mas de resto está tudo tranquilo, se tratar também, não tem problema, é só ir para o hospital, põe no soro, está novo. Mas eu cometi um erro de cálculo. Depois de 2 dias, sem comer, sem beber água,
sem tomar remédio, qual que é a perspectiva de ter? Tem uma, né? Aí fomos para o hospital e eu no caminho, tranquilo, só pondo sono, o que eu não pensei é que desidratadas veias somem. E aí não é só chegar e pôr no sono. Aí eu cheguei lá no pronto-socorro e o médico perguntou assim, Caio, de 0 a 10, quanto estou doendo? Eu já passei por tanta coisa que eu tenho uma resistência até que razoável para dor. Mas dessa vez eu tive que falar de 0 a 10, 12. Aí ele falou, nossa, tudo isso pegaram minha veia, aí me deram uma de pirona tramal, mais 2 pironas, 2 anti-inflamatórios, um corticoide, fora o antibiótico. E depois de tudo isso, o médico perguntou, e agora, Caio, qual que é a nota? Eu falei, 12. Ele falou, nossa, não mudou nada dela, agora pelo menos não. Aí que aceitaram um adesivo no meu pescoço, que não é nem um analgésico, é um anestésico, e aí passou aí, foi tudo resolvido. Mas enfim, por essas e outras, surgiram algumas teorias a meu respeito, na família inclusive tem algumas. A primeira é de que eu sou a prova viva de que vasoprino não quebra. Não é a qualquer coisa. Eu prefiro a de que gato tem 7 vidas. Mas ainda assim o meu primo falou, não vai se achar que não, você já usou 4. Isso é verdade. Nessa pericardite que eu tive em 2018, eu estava programado para fazer uma palestra de Natal sobre Jesus, junto com um amigo meu. E aí eu tive que ligar para ele para falar que eu estava na UTI, mas ele virou por ele que eu seria transferido para São Paulo pela ambulância UTI, que não ia dar para a gente fazer a nossa reunião, mas que eu daria a palestra junto com ele. E aí ele me mandou um WhatsApp falando assim, Raião, meu amigo, cheguei à conclusão de que você é horrível, né? Se nós tivéssemos uma guerra nuclear, sobraria o Caio Carvalho e as baratas. Qualquer dia você vai me ligar e falar assim, Renanzinho, fui abraçar, estou num safari aqui, fui abraçar um macaco para tirar uma foto, peguei ebola, mas está tudo bem, já tomei um chá, fiz um escalda-pés, o macaco não teve a mesma sorte. Então, e aí, depois dessa de 2015 aí, a outra teoria da família é de que, o Caio parece esse jogo bobo de criança, ali está deitado, ele levanta, deitado, ele levanta. Eu falei, vai ser bobo enquanto estiver levantando. Só que depois que eu peguei a Omicron, veio a última teoria da família, eles estão falando que eu só peguei para ganhar mais 10 minutos de palestra. Nós falamos aí, então, meus amigos, de resiliência, superação, de dificuldades, e queria destacar o valor da experiência. Cada experiência que eu passei me desenvolveu em algum aspecto e a vida me exigiu esse desenvolvimento. Um exemplo foi a prova da OAB. Eu fiz a primeira prova 100%, mas a segunda eu precisava porque eu não tinha experiência prática. Pela coincidência da vida, para quem ainda acredita nisso, eu só acredito na providência, tive aula com uma professora que já tinha dado aula para deficiente visual e falou, Caio, você precisa fazer um requerimento para poder colocar uma pessoa para dar a prova da segunda fase, que na época era com consulta, né? E que seja um advogado, porque faz toda a diferença na estratégia de prova. Feito o requerimento, chega no dia da prova, sento na frente, vou conversar com a pessoa que vai dar a prova para mim, não puxar assunto. Eu falei assim, então o senhor é advogado? Ele falou, não. Eu falei, não. Ele falou, eu me formei em 1980 e eu não exerci. Eu falei, e hoje o senhor é o quê? Ele falou, professor. Eu falei, nossa, dá até uma alívio assim no coração. Eu disse, não é advogado, mas é professor, não exerceu a advocacia. Eu perguntei para ele, professor do quê? Fiquei pensando em direito penal, civil, ele falou, turismo. Eu falei, entendi. Bom, mas o senhor está acostumado a fazer os livros de direito, né? Que são livros explicados. Aí ele se ofendeu. Ele falou, eu não vejo dificuldade nenhuma em manusear o livro. Qual que é a dificuldade? Eu vi que ele ficou nervoso, vou dar uma amenizada. Eu falei, não, veja, meus pais são médicos, toda vez que eu preciso que eles leiam alguma coisa para mim, eles estão acostumados só com um tipo de índice, né? Mas os livros de direito tem o índice alfabético emissivo, o índice cronológico, não se não tinha dificuldade alguma, né? Mas é o que vai correr uma hora para amenizar. Ele manteve, ficou empurrado, ele falou, eu não vejo dificuldade alguma. Tá bom. Aí a prova era uma peça e 5 questões. Vou começar pela peça, né? Comecei a digitar para ele e falei, escreve aí, por favor. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito. E ele, não. Como se escreve excelentíssimo? Eu falei, meu Deus, eu vou ter que soletrar a prova. Porque digitar a prova é uma coisa, né? Soletrar outra. Não tinha como. Eu falei para ele, não tem como soletrar a prova, senão a gente não vai sair daqui hoje. Ele insistiu, ele falou, mas um bom português é essencial para um advogado. Aí eu vi que a coisa ia melhorar muito. Eu falei, ok, mas essa é uma regra da OAB, da CESP, que era a organizadora da prova, ou sua? Aí ele percebeu, falou, não pode falar que eu vou escrever. Ou seja, a pessoa no meio da prova inventa a regra da cabeça dela.
Quando chegou a hora de consultar os livros, ele começou a virar as páginas desesperado e falou: meu Deus do céu, isso aqui é prova para roubo. Então, enquanto as pessoas estão acostumadas a controlar o próprio nervosismo durante uma prova, eu tinha que antes controlar o dele. E aí, no meio da prova, eu entendi direito um intervalo para comer um lanche e colocar uma pessoa no lugar dele que não era advogado. Então, eu tive que esperar ele voltar do lanche, mas nós perdemos muito tempo. E quando ele voltou, eu resolvi responder todas as questões de cabeça, porque não ia dar tempo de consultar. E aí, por ironia ou não, eu não fui aprovado por erros ortográficos. Olha o excelentíssimo. Mas tá certo, né? Porque a prova não pode ter nenhuma identificação, não pode nem ter meu nome, nem dizer que foi feita por deficiente visual. Então eu entrei com recurso de ser considerado e não fui aprovado. Além da experiência, eu queria destacar a legitimidade, porque a experiência nos dá legitimidade para falar ou para agir dentro de alguns temas. Eu vou pegar emprestado um exemplo da minha mãe, que eu acho que é o mais didático do que eu estou querendo dizer. Minha mãe é psiquiatra infantil de adulto e há muitos anos já trabalha na rede pública. Chegou uma senhora para ser atendida, dizendo que achava que estava com depressão, porque o filho dela era deficiente e ela não estava conseguindo lidar com as coisas. E uma vez lá os testes, eu disse para ela: a senhora não está em depressão ainda, mas está quase. Quem está se colocando em depressão é a senhora. Não deveria, a senhora precisa se fortalecer, quem precisa de ajuda é o seu filho. E a senhora até estava ouvindo, mas acho que ela cansou. E aí ela levantou e falou assim: quer saber, doutora? É muito bonito tudo isso aí que a senhora está falando, mas é muito fácil falar que você não é mãe de um deficiente. E foi saindo. Ela já estava lá na porta quando a minha mãe falou: tem razão, né? De um não, de três. Aí ela parou, olhou para Deus e falou: como é que é, doutora? Minha mãe falou: eu tenho 3 filhos deficientes visuais. E aí, com toda a simplicidade dessa senhora, ela tomou a atitude mais fantástica que ela poderia. Ela voltou, puxou a cadeira, sentou de novo e falou assim: doutora, então, a senhora vai me desculpar, mas a senhora vai ter que falar tudo de novo. Por que tudo de novo? Porque não era mais alguém falando ali fora, era alguém que não só vive na pele que ela está vivendo, mas vive com maior intensidade, ou seja, legitimidade. Nada supera a experiência vivida. Eu encerro essa primeira parte da nossa conversa com uma frase que faz muito sentido para mim e eu espero que faça para você também. Quem quase morre ainda vive, mas quem quase vive já morreu. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu. O Rotary não te pede o que você não pode dar, ele pede o que você pode. E o que ele está te pedindo agora é a sua legitimidade. O que o Rotary precisa, muito mais do que o seu diploma, é da sua legitimidade. Ele pede a sua experiência, seus princípios, seu caráter. Ele pede para você não guardar só para você toda essa legitimidade que você adquiriu vivendo, crescendo, superando. Ser rotariano é disponibilizar para a humanidade a sua legitimidade. Isso não tem nada de piegas, é vida real, não é isso? Cada um contribuindo com o seu patrimônio de experiências para fazer um mundo melhor. E ser governador, ser presidente, é só um pouquinho a mais. É também prestar sua legitimidade para o bem do próximo. Mas acima disso, é inspirar um exército de rotarianos para que façam o mesmo. Encontrem o que tem de melhor dentro de si, superem as diferenças por um bem maior e canalizem toda a força que puderem no servir. E você não precisa fazer nada sozinho. Basta canalizar a força de todos como uma lente que, ao concentrar os raios do sol em um único ponto, incendeia. Você pode canalizar todos os recursos necessários ao cumprimento da missão, desde que enxergue relevância nisso, desde que seja uma prioridade. E será uma prioridade se for feito por amor. É o amor que te dá uma força sobrenatural. É o amor da mãe que arranca o filho da boca de um jacaré, amor do pai que levanta um carro no braço para evitar o atropelamento do filho. Em uma de suas palestras, o professor Clóvis de Barros Filho fala sobre 3 grandes pensadores da história da humanidade que falaram sobre o amor. Platão, que definiu como eros, desejo pelo que ainda não se tem. Aristóteles, que definiu como alegria pelo que se tem. E o Cristo, em que a vida do próximo pode ser mais importante do que a própria. Eu não estou falando de religião, nem de fé. No Rotary nós não falamos disso, mas falamos sobre servir. E servir é fazer pelo outro. Nós sabemos que mais se beneficia quem melhor serve. Vocês, líderes rotarianos, terão momentos em que colocarão o bem do próximo acima dos interesses pessoais. E quando estiver difícil, façam por amor. E se lembrem da seguinte frase de Bertolt Brecht, que diz: há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e esses são muito bons. Mas há os que lutam a vida toda e esses são imprescindíveis. Vocês, rotarianos,
Por enquanto, é assim que eu vejo a vida, segundo a minha interpretação, que humildemente compartilhei aqui com vocês. Eu espero de coração que, de alguma forma, qualquer que seja, tenha agregado na sua vida. Se o fato de eu ter tido câncer, nascido deficiente visual, ter quase morrido algumas vezes, servir para fazer você repensar sua história e, com base na sua própria história, encontrar força para ir além, então valeu a pena passar por tudo que eu passei e eu faria tudo de novo. Foi uma honra.